Em um julgamento que levou pouco mais de 5 horas, a Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania, CCJ, lá da Câmara dos Deputados, está analisando aí, nesse exato momento, a manutenção ou não da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, aquele lá que é acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. E sim, por maioria, 39 votos contra 25 e uma abstenção, a CCJ votou para manter a prisão do deputado. Vamos ouvir aqui as informações da Daiane Oliveira, que vai nos dizer se a gente já pode comemorar ou não. É o plantão do Meteoro. Daiane mostrando aí muito estômago para acompanhar as falas absurdas que a gente costuma ouvir nesse tipo de votação. Conta pra gente, Daiane, quais são os destaques aí desse evento? Caótico, né? Caótico. Foram realmente mais de 5 horas. E, assim, as falas foram as mais diversas possíveis. A gente viu realmente ali uma articulação muito bem organizada de parte da esquerda e até alguma parte ali do centrão para não manter, para manter a prisão preventiva do Chiquinho Brazão. Algumas falas foram bem interessantes na linha do... inclusive, me surpreenderam algumas falas também da direita, extrema-direita, porque alguns deputados vieram dizendo assim, olha, a gente não está aqui para defender o Brazão, não, a gente está aqui para defender a manutenção da prisão preventiva, que só deve acontecer quando for um caso de flagrante delito, e é essa a justificativa, e por isso foi necessária essa votação. O Brazão ele não foi preso em flagrante delito pelo crime, né, de ser o mandante do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Quem está dizendo que ele é o mandante é uma delação do Rony Lessa, e quem afirma, né, indiciamento é a Polícia Federal. Então, são essas informações que nós temos até então. Alguns deputados chegaram a dizer, por exemplo, posso dar só uma palhinha aqui? Claro. A gente tem essa informação aí através da delação do Rony Lessa, mas é sempre importante lembrar que a delação sozinha não é o suficiente para botar alguém numa prisão. A delação ela serve aí de ponto de partida para outras investigações que vão atrás de outras provas. Ninguém vai parar na prisão só com base em delação. Isso aí, ou pelo menos não deveria. Né? Pelo menos não deveria, deixar isso claro. Exato. Tanto que o nome do Brazão ele já surgiu, né, como mandante ou possível mandante do crime do assassinato da Marielle, muito antes até do Rony Lessa aceitar fazer a delação. Então, já era um nome que a Polícia Federal já tinha, inclusive. Mas, né, os deputados acham que você ser um articulador intelectual de um homicídio, como foi o caso, um duplo homicídio com qualificações, como foi o caso do assassinato da Marielle e do Anderson Gomes, não seria suficiente para essa prisão preventiva ser mantida, já que não houve um flagrante delito, ainda que a própria Polícia Federal traga também indícios de que a família Brazão, o Chiquinho e o Domingos tiveram ali toda uma articulação para impedir as investigações junto com o delegado Rivaldo, né? Então, assim, inclusive, também, um outro ponto que é importante trazer é que a Polícia Federal também analisa se alguns assassinatos que aconteceram posteriormente foram queima de arquivo e tiveram também um envolvimento do Chiquinho Domingos e do delegado. Não é algo que a gente não está falando aqui que o Chiquinho, sei lá, jogou uma latinha na rua, não é nessa linha, é uma coisa extremamente séria. E aí foi esse todo o debate dessas 5 horas que acompanhamos, mas no final, sim, acabou há pouco, acabou por volta de 2, 3 horas da tarde, e no final tivemos a notícia que foi realmente muito interessante, e uma surpresa até, que a maioria, 39 votos contra 25 e uma abstenção, votou pela manutenção da prisão do Chiquinho Brazão. Então, pelo menos nesse espaço, né, da Câmara, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Brazão teve uma perda muito grande. É importante a gente trazer outra coisa também, né? A votação
vai para plenário, os deputados vão precisar votar como todos, partidos e as suas representações votaram na CCJ, mas ainda vai ter a votação da Câmara dos Deputados. Essa votação precisa ter uma maioria, 256 votos, se não estou enganada, mas 250 alguma coisa de votos, para conseguir realmente que o Brazão continue preso. E um detalhe agora, que a esquerda e algumas pessoas ali ligadas ao centro, que também estão contrárias ao posicionamento de Brazão, é o esvaziamento da Câmara. Isso é algo que pode realmente acontecer, para os deputados não se indisporem ali, tanto com a sua liderança, tanto com as pessoas que estão apoiando ali, ou esperando que eles façam a votação no Brasil, mas que eles não queiram por alguma questão política ou pessoal, eles podem se abster dessa forma, né, declarando uma ausência, e a gente sabe que não é difícil você ir no ortopedista e pegar um atestado dizendo que estava sentindo uma dor, né, então assim, tem isso, né, tem isso, é possível que isso venha a acontecer. Mas essa condenação do CCJ foi sim um avanço. A gente separou aí 2 cortes, né, 2 falas. Eu acho que a gente não vai usar tudo isso não, Sofia, mas é importante, por exemplo, essa primeira fala da Fernanda, é uma fala muito interessante para entender o contexto, porque as pessoas estavam ali fazendo parte dessa votação, reivindicando um assassinato brutal que aconteceu há 6 anos, e os deputados bolsonaristas da extrema-direita dizendo assim, mas a gente precisa analisar friamente, aqui não é lógica de partido, a gente não pode acelerar o processo. Isso depois de 6 anos, né, da morte de Marielle Anderson. Então, assim, foi difícil e a indignação da Fernanda é ótima. Beleza, vamos lá ver. Fernanda, que esses dias estava aqui com a gente. Para defender, passar pano para miliciano, ouvissem o que nós estamos falando. Ninguém aqui nasceu ontem. E tampouco não conhecemos o histórico dessas pessoas que, por diversas vezes, defenderam rasgar a Constituição brasileira. Deputados que participaram de passeatas golpistas, que foram investigados por ser parte, estão sendo investigados de organização criminosa com a confecção do 8 de janeiro, vieram aqui, na maior cara de pau, defender a soltura do Brasão, porque as coisas têm que ser ditas como são, vocês estão defendendo a soltura do Brasão, usando a Constituição. Mas é inacreditável que eles tenham a pachorra, a cara de pau, de usar o que foi a consequência de uma luta de 21 anos, que é a Constituição Federal, depois da derrota da ditadura civil-militar, que vários deles defendem e fazem apologia. E aí basta pegar nos vídeos, basta pegar no histórico dessas pessoas. O Bolsonaro, na sua live domingo, defendeu a soltura do Brasão. O único candidato a presidente em 2018 que foi incapaz de dizer que lamentava o assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Ainda falou, deputado Chico Alencar, eu nunca vou me esquecer, lamentaria o assassinato porque as pessoas não gostariam do que ele falaria. Depois de uma mulher eu lembro disso, ter sido executada e um homem ter sido executado da maneira bárbara, brutal, cruel, desumana que foi. Sem contar outros tantos crimes que cometeram ao longo dos últimos 4 anos, desrespeitando, 5, aliás, a Constituição Federal. Sem contar o apoio às milícias. Sim, as organizações criminosas. Porque quem concedeu medalhinha para o Adriano de Nóbrega, que foi morto numa queima de arquivo, exatamente, foi essa turma. Os mesmos que vêm aqui dizer que estão defendendo a Constituição para tentar dialogar com o sindicato dos deputados, que é lamentável, mas tem um sindicato dos deputados aqui que está querendo se proteger ou garantir que Brasão não abra a boca da verdadeira quadrilha que são as milícias no Rio de Janeiro. Porque os irmãos Brasão... Era isso aí. É isso. É isso. Que eu a acho gente que viu, Fernanda, né? Ela resume muito bem, né? Exato, a gente viu que eu tive a chance de conversar com a Fernanda aqui no Meteoro, acho que foi semana passada. Sim, foi na semana passada, na quarta-feira, tem os cortes aí no Meteoro.
E uma das discussões que a gente teve foi justamente sobre isso, sobre como as milícias, elas já são o próprio Estado, né? Não é mais um Estado paralelo, já são o próprio Estado. A gente tem aí deputados, a gente tem o pessoal do judiciário, a gente tem a polícia. Gente, um dos mandantes do assassinato de Marielle, dos supostos, né? A gente tem que esperar o julgamento para afirmar isso com certeza, mas um dos supostos mandantes era o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. É isso, milícia é isso. O que mais dizer diante disso, né? O Estado, ele, inclusive, nesse caso, esteve envolvido diretamente, mas é importante a gente falar sobre isso. Só existe milícia porque existe uma postura do Estado. E o Estado, neste caso, e como a gente vem acompanhando no Rio de Janeiro, é extremamente conivente com a impunidade para com os milicianos, né? E um outro ponto também que é muito importante a gente compreender com esse avanço, pelo menos a votação do Brasil agora, é que ele também pode ser cassado. Ele foi solicitado também ao Conselho de Ética a cassação do Brasão. Então, por algum acaso, caso ele não seja agora tenha a prisão preventiva mantida pelos deputados, ele pode sim ser cassado nos próximos dias, de acordo aí com a pauta do Conselho de Ética, e não sendo mais um deputado, até porque ele já foi expulso até do partido dele, União Brasil, é muito difícil que ele não seja cassado, caso ele entre no Conselho de Ética. Então, a partir disso, caso ele não seja cassado agora, não tem a prisão preventiva mantida agora na Câmara, ele pode ser cassado, e a partir disso, ele não tem mais o foro privilegiado. Então, a gente ainda tem esperanças, né? Mesmo que a votação que acontece nesse momento não seja favorável. Beleza, perfeito. Tem mais alguma coisa, Daiane? Não, é realmente esperar e continuar cobrando para que a justiça aconteça, nesse caso, principalmente, né, Marielle e Anderson, a gente precisa de uma resposta para a sociedade. Perfeito. Então, paramos por aqui. Agradeço muito a Daiane aqui por essas informações e pelo estômago de assistir essa votação. E vocês que estão acompanhando a gente aí ao vivo, não saiam daí que logo, logo a gente volta com mais informações aqui para vocês. Até mais!